Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, galera. Hoje eu vou trazer um conteúdo que vai te agregar demais na questão de identificar boas oportunidades a partir de um grande alinhamento. Um alinhamento do tempo gráfico maior com tempo gráfico menor. Então, como que você pega um trade no tempo gráfico menor e surfa um alvo no tempo gráfico maior? Cara, é isso que vai colocar dinheiro no seu bolso, é aproveitar uma movimentação de tempo gráfico maior, só que com risco-retorno de entrar em um tempo gráfico micro e um tempo gráfico menor, ou seja, arriscando muito pouco para um potencial de retorno muito alto. É isso que você vai aprender nesse vídeo e eu vou te explicar por meio de um belo exemplo de uma operação que eu, inclusive, ainda estou posicionado no Ethereum. Então, presta atenção. Isso aqui vai te agregar demais, independente do mercado. Cara, isso aqui funciona para todos os mercados perfeitamente. Tudo que é mercado financeiro e é cotado em gráficos, você consegue estar aplicando essas técnicas e estar lucrando muito no mercado de forma profissional, beleza? Então, galera, já deixa o like para a gente começar. Esse vídeo vai te agregar demais. Eu estou sempre trazendo conteúdos de extremo valor aqui no canal. Se você deixa o like, o YouTube vai estar sempre te mostrando os meus vídeos e volta e meia vai chegar um conteúdo que vai te agregar demais quando você menos espera. Então, recomendo demais que você deixe o like e bora começar, galera. Olha só isso aqui, cara. Olha que bacana. Isso aqui é um desenho muito objetivo do que eu quero trabalhar com vocês hoje. Galera, as melhores oportunidades elas surgem de um alinhamento de macro com micro. Grava isso que é importante demais. As melhores oportunidades elas surgem a partir de um alinhamento de macro com micro. Ou seja, cara, o mercado ele é fractal. Você já deve ter escutado isso por aí, ou se está escutando pela primeira vez, eu vou te explicar em um minuto o que é essa questão. Você já deve ter escutado e não sabe exatamente o que é, nunca entendeu de fato por que o mercado é fractal. O que é isso de fractal, né? Cara, o mercado ele é fractal. Pensa num quebra-cabeça, cara. Pensa num quebra-cabeça gigante. É aquele brinquedo mesmo, um quebra-cabeça de 1 metro, vamos supor, 1 metro quadrado, né? Um quadradão de quebra-cabeça. Cara, é um quebra-cabeça, só que ele é constituído por quê? Por pequenas partes. Então, o quebra-cabeça como um todo, galera, ele é o tempo gráfico maior. Entenda dessa forma, né? O mercado é fractal porque ele tem vários tempos gráficos. A gente tem os 5 minutos, o 1 minuto, o 15 minutos, o 1 hora, o 4 horas, o diário, o semanal, o mensal. Ou seja, a gente tem vários tempos gráficos e os tempos gráficos maiores, eles são constituídos pelos tempos gráficos menores, beleza? Então pensa no quebra-cabeça, o quebra-cabeça inteiro, lá completo, é um tempo gráfico maior e ele é constituído por pequenas partes, por pequenas peças que juntas formam o quebra-cabeça como um todo, percebe? Então é a mesma coisa no mercado. O tempo gráfico maior, ele é o macro, ele é o quebra-cabeça cheio, ele é o quebra-cabeça pronto. Agora, o macro, o tempo gráfico maior, ele é constituído, galera, por pequenas partes, ou seja, pelos tempos gráficos menores. E o que a gente quer dizer com isso? Pequenas coisas formam as grandes coisas, ou seja, os tempos gráficos menores formam os tempos gráficos maiores, e isso quer dizer que o mercado é fractal. E para você identificar os reais interesses do mercado, identificar onde montar uma posição e lucrar no trade, basicamente você precisa identificar as verdadeiras oportunidades de trade, e elas surgem a partir de um alinhamento de macro com micro. Por quê? Porque devido a essa fractalidade, o tempo gráfico maior, galera, presta atenção nisso que é importante demais para a sua evolução. O tempo gráfico maior, ele sempre exerce força sobre o menor. Grava isso que é importante demais. O tempo gráfico maior sempre exerce força sobre o menor. Então, por que a gente opera muitas das vezes no menor, sendo que o macro que vai operar força sobre ele, né? Vai ter muito mais força sobre o menor. Ou seja, se o macro tem um viés, é aquele viés que o mercado vai muito provavelmente seguir e não o do tempo gráfico menor. Então, por que a gente não opera no macro e opera no micro? Cara, porque no micro você consegue um risco muito baixo, você consegue um time muito bom. Ou seja, você entra num bom momento e aproveita uma movimentação do tempo gráfico maior, porque é ele que vai ditar as regras no final das contas. Então, se você fica só preso no tempo gráfico pequeno, cara, você vai se perder no mercado por meio dos ruídos que o tempo gráfico pequeno vai te gerar. Agora, se você ficar preso também só no tempo gráfico maior, o que vai acontecer? Você vai identificar bons cenários, porém, você não vai ter o time bom para estar entrando naquela operação. Você vai entrar com um risco muito alto, porque o seu stop vai ficar muito grande, porque você está operando no tempo gráfico maior.
Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que buscar um alinhamento. Tudo é feito de alinhamento e esse alinhamento dos tempos gráficos é genuíno demais. Basicamente, se você alinhar o macro com o micro, é assim que você identifica as melhores oportunidades de trade. Eu vou te mostrar por meio de um baita exemplo de uma operação que eu estou posicionado, como que você faz isso com eficiência e lucra no trade de forma genuína, beleza? Galera, esse desenho mostra muito bem o que eu estou falando. Por exemplo, aqui a gente tem um cenário de tendência de alta, né? Um movimento de topos e fundos ascendentes aqui nesse desenho de candles no 4 horas, por exemplo. E aqui o 4 horas ele é o macro, é um tempo gráfico maior, né? Aqui em cima, por exemplo, a gente tem um order block e o preço está batendo nesse order block. Quando o preço bate numa região de oferta ou de demanda, um bloco de ordens, uma POC, uma região de interesse, seja lá qual for a região de oferta ou demanda, cara, se o macro está batendo nela, pode ser que a gente tenha algum tipo de reação, pode ser que ele segure naquela região de fato, pode ser que entre força contrária naquela região, e é isso que a gente tem que mapear, se está entrando força contrária ou não. E aí você faz esse mapeamento em tempos gráficos menores. Por exemplo, você joga nos 5 minutos e busca um movimento estrutural. Um movimento estrutural que vai estar alinhando tudo isso para você, para basicamente você estar tendo um time muito bom e entrando a partir do viés do macro, porém com o time do micro, entrando com um risco muito baixo. Vou te mostrar um exemplo, vai ficar muito nítido. Olha só isso aqui, galera. Aqui eu estou no Bitcoin, né? A gente estava de olho lá no nosso grupo do treinamento, de olho aqui nesse cenário no Bitcoin, essa estrutura no 15 minutos, tudo mais, mas não é aqui no Bitcoin que eu quero te mostrar, é no Ethereum. E como eu falei com você, cara, independente do mercado, isso aqui funciona para todos os mercados. Se você opera Forex, isso aqui funciona perfeitamente para o Forex. Se você opera cripto, é justamente o trade que eu vou estar te mostrando. Se você opera B3, cara, índice, dólar, cara, isso funciona perfeitamente para lá também. Ações, enfim, o que você opera, cara, não importa. O mercado não importa. O que importa são as estruturas, são as técnicas. E, de fato, elas funcionam perfeitamente em todos os cenários, em todos os mercados. Inclusive, é o que a gente vai utilizar aqui, o SMC institucional, teoria de Elliott e também Wyckoff, beleza? O Wyckoff está em tudo, galera. Olha só. Cara, o que é esse trade aqui, né? Isso aqui tudo é um trade, galera. Isso aqui é uma operação de quase 14 vezes o risco-retorno. Ou seja, como que você lucra tanto assim? 14 vezes o risco-retorno em uma operação significa que se você arriscou perder R$100 nessa operação, basicamente você lucrou R$1.400. Isso é o poder do risco-retorno. Se você arriscou R$1.000 nessa operação, você lucrou R$14.000, beleza? Basicamente isso. Então, o risco-retorno é muito importante, você só consegue trabalhar com risco-retorno a seu favor, de forma favorável, se você tiver com tudo isso alinhado, se você conseguir esse alinhamento do macro com o micro, que eu vou te explicar agora. Olha só, basicamente, cara, vamos lá no macro então, né? Vamos lá no 4 horas, por exemplo, porque essa operação eu utilizei o 4 horas como macro. Poderia ter utilizado o diário, poderia ter utilizado 1 hora, por aí vai. Eu preciso de um tempo gráfico maior, preciso de um tempo gráfico maior, eu preciso refinar esse estudo em um tempo gráfico menor. É exatamente o que a gente vai fazer aqui, puxando do 4 horas, entendendo ele como um macro. Beleza, olha só, deixa eu só ver isso aqui. Cara, eu estou nessa operação no índice, né? Olha como é que ele vem desenvolvendo. Vamos ver se ele vai capturar essa liquidez aqui em cima, que era o meu viés, para ele capturar isso aqui, mas basicamente vamos voltar para cá. Olha aí, galera. O que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem um cenário de muita liquidez, igual que eu acabei de mostrar no índice. Só que aqui a gente está no 4 horas. Olha só. Aqui a gente tem muita liquidez acima desses topos e é isso que a gente estava pontuando lá dentro do nosso grupo fechado no treinamento Excelência Trade, né? O grupo Excelência Trade Global, que é exatamente esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Basicamente, cara, olha só isso aqui. O preço está dentro de uma estrutura, percebe? E quando a gente tem essa resistência em cima, galera, tá vendo como é que como é que a gente tem uma resistência nítida aqui em cima e uma resistência, um suporte nítido aqui embaixo? Então a gente tem um suporte aqui embaixo, uma resistência aqui em cima, logo acima dessa resistência está lotado de liquidez e abaixo desse suporte está lotado de liquidez. Porque sempre que a gente tem regiões de suporte e resistência nítidos, cara, o varejo entende essa região de resistência como um bom negócio e eles vendem aqui. E a partir do momento que o varejo, a grande massa, vende nessa região, eles colocam seus stops acima. Seus stops são ordens de compra, porque toda ordem de venda tem um stop que é a ordem de compra. O stop de uma venda é uma compra, beleza? E aí, cara, o institucional ele vai ter um interesse em capturar esses stops, em capturar essas ordens pendentes de compra. Por quê? Porque ordens stop loss,
ordens pendentes são liquidez para o mercado e o institucional ele vive numa constante busca pela liquidez, beleza? Grava isso, cara. O institucional e o mercado em si ele vive numa constante busca por liquidez. Basicamente, se a gente tem essa região nítida aqui de resistência, a gente tem muita liquidez acima e tende a ter o interesse do mercado de vir capturar essa liquidez em algum momento. E basicamente, galera, aqui embaixo é a mesma coisa, questão de suporte, muitas ordens de stop aqui embaixo. O stop de uma compra é uma venda, então aqui está cheio de ordens de venda, e a partir do momento que o mercado vem aqui embaixo, olha esse movimento, o que ele faz, galera? Ele captura toda a liquidez presente abaixo desse suporte. Isso aqui é operar de forma profissional, isso aqui é você agir junto dos grandes do mercado, agir junto dos institucionais, dos big players, market makers, beleza? Então olha só, cara, o que a gente vê nesse movimento? Um movimento manipulado que vem em busca da liquidez presente abaixo desses fundos, nessa estrutura de Wyckoff, e aí a gente tem um movimento que captura essa liquidez, que é justamente esse movimento, e esse aqui é o viés do macro. Se ele capturou a liquidez abaixo dos fundos, o que ele tende a fazer? Qual que é o potencial aqui? Galera, ele ganhar força para justamente ir aonde? Nessa liquidez aqui em cima, que ela está nítida demais. Né, a presença dessa liquidez, que justamente foi o que ele fez, tá vendo? Esse movimento aqui, ele veio em busca de capturar essa liquidez, era exatamente o racional que eu estava por trás dessa operação. Mas beleza, até isso aqui aconteceu depois, né? Na movimentação no trade. Agora, até isso aqui acontecer, galera, a gente tinha esse cenário, né? A liquidez. E aí eu vim refinar esse estudo para identificar se a gente encontrava um bom ponto de entrada com um time muito bom para aproveitar justamente esse racional de captura de liquidez abaixo dos fundos e o potencial propulsor para ir buscar exatamente essa liquidez aqui em cima. Beleza, então vamos jogar lá nos 5 minutos, galera. Olha só, esse vídeo vai ser bem objetivo e vai te ajudar demais. Então deixa o like, não esquece de deixar o like, porque isso aqui vai realmente te agregar muito e o YouTube vai estar sempre te mostrando os meus vídeos que vão te agregar demais quando você menos espera, beleza? Olha só, galera. Olha o que a gente tem aqui no micro, nos 5 minutos, cara. Olha a liquidez presente aqui, ó. Olha que nítido, né? Olha a liquidez. Isso aqui é fundos, tá vendo? Fundos nivelados dessa forma geram liquidez abaixo deles por conta do cenário que eu acabei de explicar para vocês. Porque o varejo entende isso aqui como um ótimo ponto de entrada. Eles entram comprado e colocam seus stops aqui embaixo. Logo, o interesse do mercado de capturar esses stops, porque stops são liquidez. Então, basicamente, eles têm esse interesse e esse movimento que vem totalmente desequilibrado. Presta atenção no racional. Isso aqui é importante. Olha só como é que ele vem totalmente desequilibrado. Isso aqui é uma manipulação institucional que está levando o preço exatamente para a captura da liquidez presente aqui nessa área. Olha só, esse movimento está capturando toda essa liquidez, beleza? E aí, galera, olha o que a gente vê quando o preço está capturando essa liquidez, que é justamente aquele cenário lá do macro também do 4 horas. Agora a gente está nos 5 minutos. E olha só, o preço ele veio lateralizando. E olha essa basezinha de liquidez, galera. Olha essa basezinha aqui de liquidez totalmente nítida, né? Lembra, o mesmo cenário. Olha o suporte aqui. Olha a região de suporte, galera. Isso aqui é uma região de suporte do mesmo cenário ali. Então, tem muita liquidez aqui embaixo e o institucional ele tem o interesse em capturar essa liquidez. Ele mitiga uma região de blocos, tá vendo? Ele mitiga uma região de blocos. Aqui a gente pode jogar lá no minuto, que isso aqui foi um estudo lá do 1 minuto. No 5 tá nítido aqui também, mas olha só no 1 minuto, galera. Então, olha aqui, galera, no 1 minuto, cara, o que a gente tem? Esse cenário exatamente que a gente está pontuando, mas olha só o bloco de ordens aqui para ficar bem nítido, né? O order block. Cara, olha o order block, esse último candle de baixa, antes da movimentação de alta. Cara, aqui a gente tem uma região de order block, beleza? Isso aqui, ó, é uma região de order block. E aí, o preço veio exatamente mitigar esse order block. E olha que nítido, cara, a região de suporte com muita liquidez abaixo. Olha aí o suporte, cheio de ordem stop loss aqui. O institucional vem com o interesse em capturar essa liquidez e justamente mitigar o bloco que eu acabei de comentar com vocês. Então, olha só o racional e o contexto dessa operação. E aí, a gente tem aqui, cara, um movimento de mudança de característica exatamente nessa movimentação. Olha aí, uma mudança de característica nessa movimentação. Percebe? Como que ela muda a característica, boom, rompendo esse último topo válido. Então, aqui a gente tem o nosso CHOCH, beleza? Mudança de característica, mudança de caráter, tá bom? CHOCH, quando a gente rompe o último topo válido, que é essa movimentação, antes
da realização do BOS, tá vendo? Então aqui a gente tem o BOS do SMC, olha aí, ó, BOS, beleza? BOS, a galera costuma colocar aqui o cifrão, né? Mas é o BOS, e olha aí, é o topinho, rompe as mínimas, mudou a característica nessa movimentação, ou seja, realizou o BOS aqui para baixo, esse aqui se torna o último topo válido, ó, esse aqui se torna o último topo válido. Nesse movimento de alta, a gente realiza o SHAO, né, o Change of Character, que é essa mudança de característica, tá? E aí, galera, olha só o que a gente tem. Depois disso, cara, o interesse mudou. Não vou nem apagar isso aqui agora. Olha só, o interesse mudou. Aqui entrou totalmente o interesse, mostrando para nós o potencial de fato, a gente está indo em busca daquela liquidez lá de cima do macro. Ou seja, a gente vai buscar um alvo macro, que é a busca por aquela liquidez lá do 4 horas, como comentei com vocês no primeiro vídeo, no início do vídeo, e basicamente com esse movimento aqui, que está gerando um time muito bom para a gente entrar nessa posição. Ou seja, um movimento aqui que está iniciando um ciclo, galera. E a gente começa a trabalhar com Elliott aqui. Por quê? Isso aqui é uma onda 1 de Elliott. E ele busca o quê? Uma onda 2 de Elliott. É exatamente onde eu montei uma posição. Foi justamente aqui, tá bom? Nessa região, para buscar um alvo lá em cima. Olha aí. Para buscar o alvo lá de cima, que eu tenho que até subir o tempo gráfico, porque foi grande demais essa operação, né, galera? Olha aí. O início de ciclo lá embaixo, onda 1, onda 2, e aí você vai subindo nesse ciclo. Olha só, a gente pode jogar no 15 minutos, para ficar um pouco mais fácil. Toda essa operação, percebe que a gente utilizou o Wyckoff por conta da questão da captura de liquidez. Aquilo ali é uma estrutura de Wyckoff, tá bom? Isso aqui é uma estrutura de Wyckoff com BOS e SHAO, né? BOS e a mudança de característica do SMC institucional, e agora Elliott fazendo todo a consequência dessa impulsão do movimento do SMC e de Wyckoff, né? Todo o efeito da causa construída dentro da lei de causa e efeito de Wyckoff é justamente esse movimento de alta. O efeito é o movimento de alta e a causa é justamente a estrutura, ou seja, o efeito é justamente a consequência do cenário estrutural de Wyckoff e do SMC, ou seja, a Elliott é consequência desse interesse que entrou, desse início de ciclo que se iniciou. Elliott é somente a consequência, beleza? Elliott é a consequência, que são um movimento estrutural de um ciclo. E aí a gente começa, cara, onda 1, 2, 3 e vai indo até ir lá em cima no alvo que foi em busca da captura de liquidez. Igual eu falei com vocês, é um trade de quase 14 vezes o risco-retorno, extremamente lucrativo, extremamente favorável, onde você surfa um alvo macro, mas se você pega o trade no micro, então o seu risco fica muito baixo, o seu alvo é muito longo e você consegue trabalhar com muita eficiência, com risco-retorno extremamente favorável. Então essa operação que eu queria mostrar para vocês, tem vários cenários, né? Litecoin tem uma operação que eu mandei lá no grupo do Telegram. Se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, recomendo demais que você entre. Cara, um grupo gratuito que, cara, maravilhoso. Basicamente, estou sempre mandando informações lá também e mandando vídeos exclusivos. Inclusive, esse final de semana, cara, eu mandei um vídeo lá, vale a pena você assistir, onde eu mostro sobre essa operação. Essa aqui já não é uma operação que eu não cheguei a montar, galera, mas, cara, tem todo um racional aqui por trás, exatamente de macro e micro também, que é muito importante, que é muito válido, né? Por quê? Cara, olha só esse volume, né? Olha só o macro, a gente está no 1 hora, agora eu estou usando 1 hora como macro aqui. Olha o volume, galera. Olha o volume nessa movimentação de alta. Esse movimento de alta está com esse grande volume demonstrando interesse. Depois o preço começa a corrigir. Olha só essa correção. Olha o volume. Vrum. Ou seja, cai muito. Olha essa parte aqui então. Cara, muito baixo. Ou seja, demonstrando potencial movimento de teste, continuidade dessa movimentação de alta. Por quê? O movimento impulsivo ele vem com bastante interesse. Depois a gente tem um movimento contra esse movimento impulsivo, dando a entender que é um movimento de teste. Por quê? Ele vem com desinteresse total. Isso aqui é muito importante. É o interesse sendo demonstrado pelo desinteresse. Isso aqui é até um pouco complexo, mas é importante demais. Então, esse é o viés do macro. Basicamente, se você joga no 15 minutos, aqui já é uma outra operação que eu peguei, muito alinhada também, mas olha só essa aqui. Olha essa aqui, galera. Olha a base de liquidez aí. Olha o suporte. Olha o suporte. Muita liquidez aqui embaixo. O preço vem em busca de capturar a liquidez, vem em busca de mitigar o bloco, muda a
característica, gera um movimento de onda 1 de Elliott, tem que gerar um movimento de onda 1. Se não gera um movimento de onda 1, não tem um início de ciclo. É uma onda 1 ou A, né? Para iniciar um ciclo de expansão ou um ciclo corretivo. Onda 1 ou A. Tem que gerar um início de ciclo, senão não funciona. E aí depois busca uma 2, né? Busca uma 2 e dispara na 3 lá para cima, beleza? Então aqui a gente está o quê? Buscando um alvo macro, que é aquele viés macro de continuidade de movimento de alta, todo racionalizado. E aqui a gente tem os nossos pontos de entrada, no 15, nos 5 minutos fica mais nítido ainda esse cenário, para estar buscando exatamente essa operação nesse bloco aqui embaixo, né? Olha só, nos 5 minutos. No SMC, tá vendo? Então, olha aí, Elliott, SMC e o Wyckoff. Isso aqui são estruturas de Wyckoff com bases de liquidez, beleza? Com mudança de característica do SMC e aqui, nitidamente, um bloco de ordens, né? Um order block do SMC com mudança de característica. Olha ela aí. Olha ela aí, ó. Vou colocar aqui para vocês. Tá nítido. Olha ela aí. Pá. Ó, puf. Mudou a característica. Ou seja, aqui tem o CHO, CH, mudança de característica, ou choque, cada um chama do jeito que preferir. Choque é em português, tchau, 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 um negócio assim é em inglês, beleza? Então, vamos lá. Beleza, galera? Então, assim que você identifica as melhores oportunidades, sempre alinhando macro com micro. É assim que você vai identificar o verdadeiro cenário do mercado, os verdadeiros interesses, porque as melhores oportunidades vêm sempre a partir de um alinhamento devido à fractalidade do mercado. O mercado ele é fractal e os tempos gráficos maiores eles são constituídos pelos menores. Isso é importante demais, beleza? Então, cara, deixa o like, entra no nosso grupo do Telegram, gratuito, tá aí embaixo na descrição o link, e me siga lá no Instagram também, cara. Meu Instagram tá lotado de conteúdo já, então vale a pena demais você me seguir, que você vai aprender muita coisa do trade profissional e vai começar a lucrar de forma exponencial no mercado, beleza? Cara, qualquer dúvida, só me chamar aí. Valeu, muito obrigado por assistir, galera. Fui!